Estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Camila Lima Coimbra. Vamos revisitar a formação da nossa convidada e como incorporou as propostas de Paulo Freire. Vamos conhecer as jornadas político-pedagógicas Paulo Freire e também conhecer a disciplina Princípios Éticos Freirianos. Vamos também discutir as prioridades para conquistarmos uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens brasileiros. Nossa convidada é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia. É mestre em Educação por essa mesma universidade e doutora em Educação pela Pontifícia Católica Universidade de São Paulo. E é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Foi também professora da Universidade Federal de Goiás e da Faculdade Católica de Uberlândia. É pesquisadora na área da educação em várias dimensões: direito à educação, inclusão social, currículos integradores e evasão. Ela publicou 10 artigos em revistas especializadas, 13 capítulos de livros e 5 livros. Muito obrigado, professora Camila Lima Coimbra, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação e os caminhos que a levaram a ser docente da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigada pelo convite, professor Isaac, eu que agradeço. Olha, essa trajetória, quando a gente começa a pensar, né, até ouvindo você falar daí da minha trajetória, eu começo, nossa, mas parece que já caminhei um pouco. Mas o fato é que eu sempre acho que ainda preciso fazer muita coisa, ainda tem muito a se fazer na educação especialmente. Mas eu começo professora da educação básica, quando já aí na escolha profissional, optei por ser professora mesmo, esta foi uma escolha profissional, e a partir daí, a estudar sempre fez parte dessa escolha profissional. Né? Ser professora, para mim, exigia sempre esta relação teoria e prática, sempre me mobilizava para aprender um pouco mais. E aí isso fez com que eu buscasse o mestrado, e o mestrado e a educação básica como professora ficou impossível de conciliar, né? Os tempos, as demandas, as necessidades, e aí eu, então, passo para o ensino superior, com a minha primeira experiência na Universidade Federal de Goiás, como você falou, uma experiência muito interessante, junto com o mestrado, e tive ali as minhas primeiras impressões da docência no ensino superior. A partir dali, tive também, e aí retorno para Uberlândia, tive uma experiência com a Faculdade Católica também, que foi uma experiência importante, porque nós construímos todos os projetos pedagógicos, e em 2006 eu entro na Universidade Federal de Uberlândia, e aí é onde começa essa minha história com o Paulo Freire na Federal de Uberlândia, porque lá nós tivemos a oportunidade de construir um projeto pedagógico do curso de pedagogia baseado em princípios freirianos. E a partir dali, quando eu venho para Uberlândia em 2010, eu também, junto com o núcleo de didática daqui da Faculdade de Educação, a gente constrói uma disciplina denominada Princípios Éticos Freirianos. Então, desde aí, eu tenho tentado estudar, trabalhar, conhecer e aprender a partir de Paulo Freire. Professora Camila, vamos continuar nesse assunto, né? Porque
na Universidade Federal de Uberlândia, junto com outros colaboradores e colaboradoras, implantaram as jornadas política-pedagógicas Paulo Freire, e também chama muito a atenção essa disciplina que coordena princípios éticos freirianos. Poderia nos falar mais sobre essas duas iniciativas? Com prazer. Primeiro que a jornada, Isaac, a jornada é da Unicamp. A Unicamp já está na 5ª edição da Jornada Político-Pedagógica Paulo Freire. E tem 3 anos que nós, da Universidade Federal de Uberlândia, participamos da jornada na Unicamp e com muito prazer, participando ativamente, no sentido de também compartilhar, e desta vez, nesse ano de 2020 especialmente, nós fomos inclusive parceiras nessa organização, né, de pensar como que a gente poderia, na verdade a mesa era essa, né, como que os grupos de pesquisa trabalham Paulo Freire. Essa era a intenção dessa 5ª jornada, e que aí nós temos uma forte parceria com a Unicamp por meio da professora Nima Spigolon, que é da Faculdade de Educação de lá também, que fez seu mestrado e doutorado com Paulo Freire e Elza Freire, e nós nos conhecemos lá em Ituiutaba, quando eu entro na Universidade Federal de Uberlândia. Então, desde então, temos aí aproximado nossas companhias de estudos, de pensar o próprio Paulo Freire. Então, em relação à jornada, essa nossa participação. E aí nós, inclusive, construímos juntas a ideia da série Paulo Freire vai à Universidade, que também foi uma série que nós fizemos juntas, pensando aí em algumas temáticas que eram importantes se discutir dentro da universidade. A disciplina Princípios Éticos Freirianos veio dessa demanda dos próprios cursos de licenciatura, porque aqui na Federal de Uberlândia a gente tem algumas disciplinas obrigatórias nos cursos de licenciatura da formação que nós chamamos de formação pedagógica. Dentro dela, muitos professores e professoras aqui formados nem conheciam Paulo Freire. Então, a gente, do Núcleo de Didática, nós entendemos desde 2016, essa discussão veio caminhando, né? Em 2016, nós fizemos a proposta de uma disciplina como componente optativo para os cursos de formação de professores da UFO, e essa disciplina foi aprovada. Então, desde 2017, nós temos ofertado essa disciplina para os cursos de licenciatura, e eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de estar durante 2 turmas. Nós já estamos na 3ª, né, 2017, 18, 19, 2020, um ano atípico, com esse tempo de pandemia, ainda não ofertamos. Mas eu tive o prazer, eu e a professora Diva Silva, também da Faculdade de Educação, de compartilhar esse componente, que é uma disciplina que traz a possibilidade de se conhecer Paulo Freire, conhecer um pouco daquilo e da sua importância para a formação de professores, as bases do pensamento freiriano, né, a partir de uma vivência também daquilo que Paulo Freire entende ser importante em um processo educativo. E qual a reação dos estudantes que fazem essa disciplina? Olha, essa disciplina é muito prazerosa, ela realmente é o lugar que eu gosto muito e tenho muito prazer em habitar, porque é onde a gente, de fato, vê a possibilidade da transformação, de um processo de libertação dos estudantes, primeiro porque também sei disso, né, é uma disciplina optativa. Então, estudantes que fazem a matrícula nessa disciplina já a fazem por uma opção, né, eles têm outras opções e fizeram opção em princípios éticos freirianos. Então, já chegam com interesse em conhecer Paulo Freire. E a gente desenvolveu uma metodologia, Isaac, desde a primeira turma, que eu acho que tem trazido um pouco essa oportunidade de conhecer e vivenciar o Paulo Freire. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, a turma, ela tem um nome, e o nome é dado por um bonsai, uma planta, que a gente, no primeiro dia, compartilha essa planta. Então, a primeira turma foi pitangueira, a segunda turma foi jabuticabeira, a terceira turma foi aceroleira. Essa é a mais difícil de soletrar.
E essas plantas, elas são rodiziadas por cada um e cada uma, né, dos estudantes da turma, e eles cuidam, nós cuidamos, ao longo de um semestre a gente cuida desta planta, aprende a cuidar dessa planta, e no final a gente doa essa planta para a universidade, então a gente já tem um lugar em que essas plantas são colocadas dentro da Universidade Federal de Berlândia, com uma plaquinha da turma, dizendo ali alguma frase que foi o tema gerador, ou a palavra geradora daquela turma que fez sentido para aquele processo ali desenvolvido. Então, essa é uma das experiências, assim, a gente tem trabalhado com várias possibilidades ali que nós chamamos de inéditos viáveis criados por nós para pensar Paulo Freire a partir desta formação, na verdade, do seu legado, né, para a educação brasileira. Muito interessante. A gente poderia chamar isso do Jardim de Paulo Freire, né? É interessante porque na Universidade de Brasília, alguns semestres, e por proposta de estudantes, se criou uma disciplina denominada Saberes e Fazimentos de Darcy Ribeiro, e onde se discute todos os pensamentos, né, nas várias dimensões que Darcy Ribeiro trabalhou. E, inclusive, nós convidamos para essa disciplina pessoas que conviveram com Paulo Freire. Nós temos 2 professores que trabalharam com Paulo Freire no Rio Grande do Norte, o professor Marcos Guerra e o professor Geniberto Paiva Campos. E é importante porque, assim como Darcy Ribeiro foi o fundador da Universidade de Brasília, a gente ter espalhar esse conhecimento do nosso patrono de educação, que é Paulo Freire. Professora Camila, como vê a educação brasileira atualmente, né? E quais seriam as prioridades para aprimorar a sua qualidade? Essa pergunta é difícil, né, assim, porque ela é complexa. Muitas coisas eu penso que seriam importantes para nós no campo da educação, pensando na melhoria dessa que eu vou chamar de qualidade social, né, então, mas eu, no campo e no lugar que eu habito, Isaac, para mim é importante pensar na formação e na valorização do professor e da professora no Brasil, assim, eu acho que isso é condição para qualquer pensamento educacional brasileiro, né, e aí você lembrou Darcy Ribeiro, Paulo Freire, juntos, isebianos, né, lá da década de 50, como é que eles tinham essa clareza da importância de uma identidade nacional, né, de construção de princípios que fossem de acordo e para a nossa realidade. Então, eu vou partir desse histórico e dessa, na verdade, mais uma vez, daquilo que eles já nos anunciaram lá naquele momento histórico, dizendo da importância da gente, e aí eu volto para a nossa área, que é a educação, que eu acho que a grande questão, o grande desafio nosso é esse. Primeiro, o pilar da formação e valorização, né? Sem professor e professora valorizado profissionalmente, pensando na sua formação de forma aberta, né, pensando no ser humano nessa concepção freiriana, um ser humano criativo, um ser humano autônomo, um ser humano que pensa sobre o que faz, né, nessa perspectiva que a gente trabalha a formação de professor, e nessa perspectiva que eu acredito a importância da gente pensar a educação a partir daí, nessa valorização profissional, que acho fundamental, e aí pensar nessas bases de construção de uma educação a partir das nossas identidades, que eu vou colocar no plural, porque são muitas, mas acho que nós podemos pensar a partir daqui, a partir daquilo que produzimos, a partir daquilo que construímos, a partir das culturas que temos, né, pensando aí na realidade brasileira. É isso que eu pensaria de início, né, se a gente vencesse esses desafios, outros virão, mas acho que pensar a partir deles é fundamental. Eu concordo plenamente, né, a formação inicial e continuada de professores é fundamental, acompanhando
novas pedagogias, né? Quer dizer, o mundo caminha muito depressa, né? E novas tecnologias são introduzidas, né? E a formação permanente do professor, né? A modificação, né, da função do professor, que não é simplesmente deposita conhecimento, como falava Paulo Freire, mas ter o controle do desenvolvimento da aprendizagem de cada estudante e realmente preparar. A prioridade não seria preparar para o trabalho, mas sim para a convivência, né, com a natureza, incluindo aí a convivência com os outros seres humanos, né? E, além disso, é fundamental que se valorize, né, que a sociedade ela reconheça o papel fundamental do professor do ensino básico, né? Eu, por alguns anos, coordenei um grupo de trabalho de educação da SBPC, e no horizonte de médio prazo, né, nós fixamos em 2030, o professor do ensino público estaria no topo da carreira do ensino público, da carreira pública. Quer dizer, ganharia o que ganha um juiz ou um delegado. Não estou pregando aqui a diminuir o salário do juiz ou delegado, mas a função social do professor de ensino básico é fundamental para o futuro das crianças e jovens e para o futuro do país. Professora Camila, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu fico aqui pensando que hoje, nesse cenário especialmente, né, Isaac, hoje eu estou no ensino remoto na universidade, trabalhando especialmente com uma turma do primeiro ano do curso de pedagogia. E aí eu vejo como é que os jovens, eles chegam cheios de esperança, né? E às vezes a gente mesmo vai minando estas esperanças por um tanto de questões aí, talvez da estrutura organizacional, da burocracia, da desvalorização profissional, né, que muitos deles também vão chegando a um limite de buscar outras carreiras, outras opções profissionais. Então, eu fico lembrando de um documentário que chama Nunca Me Sonharam. O documentário é feito com a voz de jovens. E uma das coisas que eu acho importante para a juventude é o poder do sonho. Acho que a gente não pode desistir desse sonho, nesse sentido do sonho não é algo irreal, não é algo abstrato, né? Numa concepção e numa perspectiva freiriana mesmo, é de que o sonho é que mobiliza o ser humano para uma ação, para uma praxis, para uma ideia daquilo e onde se quer chegar. Então, eu acho que a gente não pode deixar de ter um sonho, deixar de sonhar, deixar de pensar naquilo que nos move, no nosso desejo, na nossa necessidade. É isso que, para mim, move a humanidade, né? E, para mim, isso não está dissociado de uma relação concreta com o coletivo, com o outro, né? Não sou eu sozinho, mas eu na minha relação com o outro. E aí eu acho que uma das coisas nessa mensagem, quando eu penso na juventude, é pensar na importância do sonho, no poder do sonho, né, que a gente não pode deixar tirarem isso da gente, que a gente continue na possibilidade humana de sonhar, porque acho que tem um princípio freiriano que para mim é muito caro e muito difícil da gente também mantê-lo ou significá-lo na nossa trajetória, mas é aquele saber que o Paulo Freire fala na Pedagogia da Autonomia, que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Né? Isso é muito importante num processo formativo. Os jovens, por isso que eu lembrei do documentário, eles falam um pouco isso, como é que a nossa escola para a juventude precisa dar voz
a esses sonhos da juventude. Nós precisamos parar um pouco e pensar sobre isso, e acho que os jovens não podem deixar os sonhos de lado, tem que estar sempre acompanhado e resistente com esse sonho, na busca realmente daquilo que se espera para ele, para o outro e para a nossa sociedade. É uma bela mensagem, né? O sonho, na realidade, que é um fenômeno altamente complexo, né? Ele nasce, brota das aspirações de cada um, né? E essa conquista do sonho, essa luta para a gente até conquistar o impossível, né? É muito importante. Eu gostaria muito, professor Camila, de agradecer a sua participação em nosso programa, né? E dizer que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente Paulo Freire. Paulo Freire, por alguns anos, era membro do conselho diretor da Universidade de Brasília, né? E isso na década de 80, e ele todo mês vinha à Universidade de Brasília, e era uma festa só olhar para Paulo Freire, né? Porque a gente adivinhava o que ele pensava, né? Então, eu desejo, a professora, que, junto com as colaboradores, continue a transmitir a importância de Paulo Freire, e que é um dos caminhos para que a gente tenha um Brasil melhor e mais justo. Esse e outros programas do movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Super. Agradeço a preciosa atenção dos que nos acompanharam, e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada.